sejam bem-vindos à disciplina de Economia Brasileira. Na aula de hoje, o nosso assunto será a inserção externa da economia brasileira, na qual abordaremos a globalização, o endividamento e as relações internacionais com vistas ao fortalecimento do comércio exterior, eixos fundamentais de qualquer debate que se pretenda sério e aprofundado. É preciso que você preste muita atenção nos pontos levantados, reflita a respeito das questões com espírito crítico e tenha em conta que ainda há muito para ser conquistado. O primeiro tópico que iremos abordar será sobre a dívida externa brasileira. A dívida externa é o montante de débitos que um país possui, proveniente de empréstimos feitos no exterior. Esses empréstimos são feitos com bancos estrangeiros, governos de outros países ou instituições financeiras internacionais, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Uma dívida externa elevada ela pode ser prejudicial para um país, principalmente se esse for pobre ou em desenvolvimento, pois cria uma dependência com relação aos credores. Muitas vezes, o país com alta dívida externa não consegue saldar toda a dívida e compromete boa parte de seus recursos para pagar os juros. O Brasil é um exemplo de país com elevada dívida externa. A nossa dívida externa começou logo após o processo de independência, em 1822. Para reconhecer a independência do Brasil, Portugal exigiu o pagamento de 3 milhões de libras esterlinas. Como o Brasil não possuía tantos recursos, ele fez um empréstimo à Inglaterra e efetuou o pagamento em 1824. Tinha início a nossa dívida externa. O Brasil, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele vem fazendo um esforço enorme no sentido de transformar a sua forma de inserção no mercado mundial. Entretanto, na década de 1970, novas ações se tornaram necessárias ao país e a opção pelo endividamento externo trouxe consequências ainda sentidas nos dias de hoje. Foi durante a ditadura, entre as décadas de 1960 e 1980, que a dívida deu o seu maior salto. Na década de 1970, quando se dá a opção pelo financiamento externo do novo plano de desenvolvimento, as vantagens oferecidas eram tentadoras. O sistema financeiro internacional gozava de excesso de liquidez e os bancos se mostravam interessados em emprestar, oferecendo inúmeras vantagens que se tornavam irrecusáveis. A realidade é que o excesso de liquidez internacional acabou levando o Brasil a se endividar. E, além disso, o Acordo de Bretton Woods, realizado após o final da Segunda Guerra Mundial, deu a força que faltava para o fortalecimento nas economias de mercado. O Acordo de Bretton Woods, ou ainda Acordos de Bretton Woods, é o nome com que ficou conhecida uma série de disposições acertadas por cerca de 45 países aliados em julho de 1944. O objetivo de tal concerto de nações era definir os parâmetros que iriam reger a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial. O sistema financeiro que surgiria de Bretton Woods seria amplamente favorável aos Estados Unidos, que dali em diante teria o controle de fato de boa parte da economia mundial, bem como de todo o sistema de distribuição de capitais. Os Estados Unidos finalmente tomavam as rédeas das finanças mundiais, manobra que se recusavam a executar por menos de cerca de 25 anos, devido a princípios de política externa do país, que advogava o não envolvimento em questões políticas e econômicas sensíveis às nações europeias. Com o segundo choque do petróleo, ocorrido em 1979, a taxa de juros internacional aumentou consideravelmente. Como os nossos empréstimos haviam sido contraídos com taxas de juros flexíveis, os custos dos empréstimos, acompanhados dos serviços da dívida, foram também elevados. Em um primeiro momento, em 1980, ainda como resultado dos investimentos realizados no âmbito do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o PIB cresceu 7,2%. Entretanto, por conta do crescimento da instabilidade no setor externo da economia brasileira, decretou-se um pacote contendo medidas arrojadas, entre as quais podemos destacar a maxi-desvalorização do cruzeiro, o fim dos subsídios para as exportações, a retirada de diversos outros incentivos fiscais, a elevação das taxas dos serviços públicos, a remoção das exigências de depósito para os capitais que tivessem interesse em investir no país e a retirada do controle rígido sobre as importações. Nesse período,
Há que se lembrar da forte presença do Fundo Monetário Internacional, o FMI, solicitando medidas de austeridade. FMI é a sigla do Fundo Monetário Internacional, que é uma organização internacional com o objetivo de regular e atuar diretamente no funcionamento do sistema financeiro mundial. O FMI foi fundado em 1944 e possui mais de 187 países como seus aliados. Ao longo dos anos de 1970, a dívida externa brasileira sofreu uma importante mudança qualitativa. Na sua composição passam a predominar os empréstimos tomados pelo Estado, superando o endividamento do setor privado. Nos primeiros anos da década de 1970, os empréstimos se dirigiram, na sua maior parte, aos setores de transportes e de telecomunicações. No final da década, a situação modificou para os setores elétrico e siderúrgico. O segundo tópico que iremos abordar será sobre o balanço de pagamentos. Os desequilíbrios internos e externos que ocorreram na Alemanha na década de 1920 levaram ao surgimento do balanço de pagamentos. Aliás, essa foi a forma encontrada de como fornecer a radiografia de um país diante das mais diferentes situações de gerenciamento. O balanço de pagamentos resume, de forma contábil, as transações econômicas realizadas pelo Brasil com o resto do mundo e fornece uma radiografia geral da situação da economia nacional. No balanço de pagamentos do Brasil, nós temos a balança de transações correntes, onde se encontra a balança comercial, os serviços e rendas, as rendas e as transferências unilaterais correntes, assim discriminadas. A balança comercial ela é formada pelas exportações e pelas importações. Em caso de as exportações superarem as importações, tem-se uma situação de superávit. E no caso inverso, tem-se um déficit. A balança de serviços e rendas é desenvolvida com os resultados dos investimentos e os trabalhos realizados. E aqui se encontra especificados transportes, viagens, seguros, royalties e licenças, serviços do governo, aluguéis e etc. As transferências unilaterais correntes ela é formada pelo pagamento realizado entre países, destacando-se as remessas feitas por migrantes e as doações recebidas ou realizadas. Muito bem. Na videoaula de hoje, você aprendeu a forma como vem se dando a inserção da economia brasileira no capitalismo mundial. Fizemos uma passagem pelas crises enfrentadas a partir da segunda metade do século XX e sugerimos situações para enfrentar a segunda década desse novo milênio. Por fim, solicito a você, aluno, ler o conteúdo com muita atenção. Faça as atividades de aprendizagem e participe da construção do conhecimento dessa nova fase, com vistas ao desencadeamento de habilidades voltadas ao amadurecimento do setor público, sem deixar de ter em conta o significado do setor privado para a economia. Vamos lá? Bons estudos!